Êxodo capítulo 20, irmãos, nós vamos, mais uma vez, como temos feito nesta série, sobre os 10 mandamentos, vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos. Diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, para que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã. E nós estamos aqui para continuar estudando, Senhor, os 10 mandamentos, e mais especialmente o 7º mandamento. Nos abre a compreensão da sua vontade nas Escrituras e também o nosso coração, e nos santifica, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eu quero fazer uma brevíssima revisão para nós podermos tratar do assunto desta manhã. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ponto da pergunta 138 do Catecismo Maior, que fala o trabalho diligente em nossas vocações. Vamos hoje falar, ainda que rapidamente, da relação entre o nosso trabalho, nossa diligência nas nossas vocações e a pureza sexual. Parece até que não tem nada a ver, né? Mas o Catecismo Maior colocou esse ponto aqui porque tem a ver. Eu vou procurar explicar isso para os irmãos nesta manhã. Mas vejam, nós estamos estudando sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento está exatamente aqui no versículo 14 da nossa Bíblia, Êxodo capítulo 20, não adulterarás. Eu vou ler rapidamente, irmãos, as perguntas do catecismo, dos 2 catecismos que nós já estudamos. O catecismo ortodoxo diz assim, pergunta 124. O que Deus exige de nós no 7º mandamento? Deus condena toda impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente, devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Então, eu já tenho meditado, estudado com vocês que a questão da pureza sexual, a questão da sexualidade toda, ela é vista de 3 maneiras na sociedade. Primeiro, ela é vista de uma forma totalmente descompromissada, no sentido de que as pessoas elas verdadeiramente se entregam à prática sexual, liberam mesmo a prática sexual. Isso é normal no mundo, no paganismo. Segundo lugar, a prática daqueles religiosos que foram acusar a mulher diante de Jesus Cristo. É uma segunda prática, segundo modo de encarar a sexualidade errado. É o modo hipócrita,
que realmente tenta, por sua própria força, viver uma vida moral, pura, religiosa, mas é hipócrita, conforme o Senhor Jesus denunciou. E, em terceiro lugar, a maneira de encarar a sexualidade pelo Evangelho, que é aquilo que Jesus disse para a mulher: ninguém te condenou, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. É o arrependimento, é a fé em Jesus, é colocar a fé no Senhor Jesus, amar a Deus, e a partir do momento que você ama a Deus, toda a sua vida passa a ser para a glória de Deus, inclusive a sexualidade. Então, a questão do prazer, você não vai adorar o prazer, mas você vai entender que todo prazer, toda alegria, a sexualidade, o comer, o beber, o divertir-se, todas essas coisas que dão prazer para nós devem ser direcionadas para aquele que é nosso prazer maior, que é a nossa alegria maior, que é o próprio Deus. Então, isso vai organizar a nossa vida, isso vai nos dar força para que nós não, alegria em Deus, no Evangelho de Jesus, vai nos dar força para nós não sermos dominados por nenhum prazer, seja comida, seja bebida, seja sexo, seja o que for. E de maneira que essas coisas, elas são bênçãos de Deus e elas vão ser usadas dentro daquilo que Deus nos proporciona para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Então, é isso que Jesus quer dizer para ela: vai e não peques mais. Aí nós vimos aqui, quando o nosso catecismo ele diz assim: Deus condena toda impureza sexual, portanto, nós devemos detestá-la completamente, porque é exatamente isso. Deus diz assim: olha, você não pode tratar o sexo de qualquer maneira, você tem que viver uma vida de pureza em relação a isso. Então, nós também detestamos a impureza por amor ao Senhor e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros, porque, evidentemente, essa questão da sexualidade é diferente nessas duas situações, do casado ou do solteiro. Então, cada um, dentro do seu estado, né, seja casado ou solteiro, deve ter pureza na sua sexualidade. Pergunta 125. Nesse mandamento, Deus proíbe apenas o adultério e pecados escandalosos semelhantes? Nós somos templo, resposta, nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nós nos conservemos puros e santos, e por isso que ele proíbe tudo que incita a falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Então, aqui essa pergunta, essa resposta já trata de que o pecado ou a impureza sexual não é só a prática, mas já começa com o coração, já começa com o desejo, os olhares, as conversas, os pensamentos e assim por diante. E também a pureza tem a ver com todas essas vamos dizer assim, esses poderes mais internos nossos, de maneira que nós vamos também purificar essas coisas pela graça de Deus, por amor ao Senhor. Então, Deus, o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus habita em nós e nos santifica, inclusive nossos desejos, nossos pensamentos, nossos olhares, todas as nossas relações, especialmente com o sexo oposto, de maneira que isso deve ser purificado. Nós devemos ter cautela e cuidado com isso, por amor ao Senhor. Já na pergunta, irmãos, do Catecismo Maior, que nós estamos estudando agora, pergunta 138, eu já tratei com vocês aqui de vários pontos da resposta, uma resposta mais detalhada, então eu estou indo com, assim, procurando detalhar exatamente para nós meditarmos, sermos ajudados nisso. Então, a pergunta 138 é: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras, comportamento, a preservação dela em nós e nos outros. Tudo isso aqui eu já tratei com os irmãos. Esses irmãos podem ouvir também, que está gravado lá na internet. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. Estou lendo aqui numa versão diferente da que eu tenho posto no grupo, mas o sentido é o mesmo. A modéstia no vestiário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Eu parei até aqui, eu fiz até aqui, até o último estudo. Então, tratamos de vários aspectos que, segundo o Catecismo Maior, Deus exige neste mandamento. Então, hoje, eu quero falar deste aspecto aqui, né? O trabalho diligente em nossas vocações, ou a diligência em nossas vocações. Ou seja, o que o catecismo ele quer colocar aqui para nós é que, irmãos, nós somos um todo.
nós não somos, assim, formados em compartimentos que não se relacionam uns com os outros. Nós somos como uma casa, né? Você sabe que, por exemplo, se der um problema numa casa, num compartimento, a casa toda vai com problema. Então, apesar de que tem os compartimentos, mas esses compartimentos, eles não são separados de forma absoluta, de maneira que eles não prejudiquem. Nós somos um todo, nós somos uma unidade, né? Ainda que temos várias potências, poderes, dons, e temos também a questão do corpo e da alma, mas nós somos uma pessoa, uma unidade, de maneira que esses nossos diversos poderes ou componentes, enfim, como quisermos chamar, eles devem estar bem equilibrados para que não prejudique as outras partes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer. Se uma pessoa, por exemplo, nós temos desejos e vontades, e você sabe que isso é diferente, né? Você sabe que desejo e vontade não é a mesma coisa. Então, às vezes você quer fazer uma coisa, mas você tem um desejo tendendo para outra coisa, né? Então, é aquela força. Então, se relaciona ao desejo sexual. Então, de repente, a pessoa pode ser tentada por um forte desejo sexual. E isso, evidentemente, pode até contrário à sua vontade, né? Ora, quem deve dominar aí? Como é que deve ser essa relação entre desejo e vontade, né? Então, esse aspecto, irmãos, de que nós não devemos ser dominados pelos desejos, por aquilo que vamos dizer assim, algo que tende o nosso desejo no momento. Por exemplo, os animais. Eu estou aqui dando algumas ilustrações para vocês. Os animais, eles não usam a razão, como nós, seres humanos. Então, eles fazem certas coisas que os seres humanos não fazem publicamente. Nós sabemos disso, né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou seja, no ser humano, a razão, ela deve dominar o desejo, ela deve dominar, ela deve controlar. Existe uma relação entre essas coisas, mas essas coisas, então, irmãos, na relação delas, elas devem se relacionar de forma correta, de forma como Deus quer. Quando o desejo, por exemplo, domina a vontade, ou domina a razão, aí os homens fazem coisas loucas, né? Então, os desejos, eles são úteis e importantes e vêm de Deus também, mas eles devem estar controlados por outros poderes do nosso ser, né? Então, quando você vê, por exemplo, Adão, quando ele foi criado, Adão era equilibrado, ele tinha desejos, vontade, razão, ele tinha uma consciência, ele tinha tudo isso. Mas essas coisas eram equilibradas no ser dele. A partir do momento que ele pecou, ele ficou desequilibrado. Ele ficou dominado por desejos, por impulsos. E isso destruiu a vida dele. Por exemplo, você pensa num Caim, que era um Caim. Caim foi diante de Deus, ofereceu um sacrifício que Deus não aceitou, porque não era um sacrifício de fé. O Abel, irmão dele, ofereceu um sacrifício da fé que Deus aceitou. E ele, o que aconteceu com ele? Se deixou levar pelo ódio, pela raiva, pela inveja e matou o irmão, né? Então, ele não pensou. Deus disse para ele, olha, cuida do teu pecado. Lembra que Deus disse para ele? Tu deves dominar sobre o teu pecado e não deixar o pecado te dominar. E quando o pecado domina, as coisas ficam descontroladas, irmãos. Eu dei aqui alguns exemplos para dizer para vocês o seguinte, alguém pode dizer assim, o que tem a ver trabalho com sexualidade? Tem a ver que quando você está na sabedoria de Deus em Cristo Jesus, você tem essas coisas equilibradas na sua vida. E elas, vamos dizer assim, influenciam umas das outras. A maneira como você lida com o seu trabalho vai afetar a maneira que você lida com a sua sexualidade. E vice-versa. Tá? Basta dizer, por exemplo, né, que só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, um viciado sexual, ele vai prejudicar o seu trabalho, ou não vai? Um viciado em drogas, um viciado em bebida, um que não controla o seu comer, o seu beber, ele vai se prejudicar no seu trabalho. Ele vai chegar no trabalho bêbado, né?
ou ele nem vai trabalhar. Ontem mesmo alguém conversou comigo, com a Julieta, sobre uma pessoa que foi demitida porque só chegava bêbado, né? Então, vocês percebem que isso está tudo relacionado, irmãos, com o nosso ser. Quando essas coisas ficam desequilibradas, essas coisas prejudicam umas às outras, né? Então, o que equilibra? Quero que vocês pensem comigo agora. O que equilibra essas coisas? Jesus Cristo. Então, se o pecado desequilibra, se o pecado torna um homem dominado pelos desejos, pelos vícios, que ele não pensa mais, que ele não raciocina mais, e Cristo Jesus, quando Jesus entra no coração, ele vai equilibrando essas coisas. É claro que isso não é de uma hora para outra, porque nós estamos no processo de santificação. Você vê e você lida na igreja de Deus com todo tipo de dificuldade, de irmãos que têm as suas fraquezas. Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos nossos desequilíbrios, nós temos as nossas tendências, nós temos uma tendência de desequilibrar num aspecto de nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser na questão do prazer. Tem gente que trabalha demais? Não tem gente que descansa demais? Né? Não tem gente que come demais? Bebe demais? Então, quando Jesus ele entra no nosso coração, ele vai equilibrar isso, mas esse processo é o que nós chamamos de santificação. Então, todos esses estudos que nós estamos trazendo, por que nós temos que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus continuamente? Porque nós estamos nesse processo, irmão, eu não consigo achar uma palavra, mas eu vou colocar assim, de um processo de equilíbrio. Deus está organizando nossas vidas. O pecado desorganizou a nossa vida todinha. Mas o Espírito Santo ele vai organizando a nossa vida. É na medida que você lê a Bíblia, medita, pensa, que você frequenta a igreja, que você guarda o dia do Senhor, que você ouve pregação, que você conversa com os irmãos, que você interage com a igreja de Deus, e eles têm as suas fraquezas, você tem as suas, aí nós juntos vamos meditando nas coisas de Deus, conversa com o pastor, conversa com os irmãos. É nessa medida que nós vamos vivendo, mas aqui na minha vida eu estou desequilibrado. Aqui na minha vida eu preciso corrigir isso, porque eu não estou glorificando a Deus aqui nessa área. O que eu quero dizer é que quando o Senhor Jesus disse para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, não, Senhor. E aí ele disse, eu também não te condeno. O que é isso, irmãos? Graça. Aí ele chama a mulher para arrependimento. Vai e não peques mais. O que é isso? Não adulteres mais. Porque quando aquela mulher estava adulterando, vamos colocar isso que eu estou falando, do desequilíbrio, na história daquela mulher, para vocês entenderem melhor. Quando aquela mulher estava adulterando, ela estava sendo dominada pelo prazer sexual e estava abandonando a sua família, destruindo a sua família. Então, o desejo sexual não é errado, é algo que Deus pôs em nós, irmãos. Só que ele precisa ser canalizado, direcionado para o que glorifica a Deus. Mas quando isso não acontece, a pessoa passa a servir o desejo sexual e a família dela e as outras áreas da sua vida vão sendo destruídas, porque ela está, como no caso daquela mulher, ela está idolatrando aquele desejo e a vida dela está sendo destruída. Então Jesus chama ela para a razão, te arrepende, volta-te para Deus, creia em mim, que eu estou aqui diante de ti como Redentor, como Salvador, e sempre Jesus estava se apresentando para as pessoas como Redentor, como Salvador, e a partir do momento que tu te arrepende, tu vais equilibrar a tua vida, ou seja, eu tenho a minha família, eu tenho meu desejo sexual, mas eu tenho minha família. Eu tenho que me dedicar à minha família, eu tenho que me dedicar ao meu marido, eu tenho que me dedicar aos meus filhos, eu tenho que dedicar-me também, você pode pensar, ao meu trabalho. Esse desejo, ele não pode dominar a minha vida de maneira que a minha família vai ficando dominada pelo desejo, destruída pelo desejo, a minha vida, o meu trabalho. Pense na mulher adúltera, na mulher, aquela mulher perigosa que o Salomão cita em Provérbios, que sai da sua casa, que vai atrás do rapazinho lá. Você conhece essa história, né? Está bem na nossa mente lá em Provérbios.
Aquela mulher está deixando o seu lar, ela está deixando o seu marido, ela devia estar em casa. Ela tem um desejo sexual, ok, o problema não é o desejo sexual, mas é que ela está, o desejo sexual ela tem que ter. O problema é que ela está sendo dominada, vivendo uma vida desequilibrada com relação a essa parte da sua vida, e outras coisas da vida dela estão sendo abandonadas. Trabalho, a família, a dedicação ao lar. Agora, olhe para a mulher virtuosa de Provérbios também. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que trabalha fora, inclusive, mostrando que a Bíblia não condena a mulher a trabalhar, não é isso. Ela é uma mulher que trabalha, mas é uma mulher que não esquece a sua família. É uma mulher que, se você olha Provérbios, você vai ver que ali está tudo equilibrado na vida da mulher virtuosa. E aquilo é ideal. Aquilo é Deus colocando assim para nós, olha, essa é a mulher, este é o homem. E é isso que, uma vida equilibrada que o Senhor Jesus Cristo quer operar no nosso coração, na nossa vida. Entende, irmãos? Então, isso aqui foi uma introdução para nós entendermos agora a questão da relação do trabalho e da sexualidade. Então, eu convido vocês agora a lerem comigo. Hoje eu vou ter que correr, não sei se você tem sentido que eu estou correndo, porque a Carol tem a prova, aí eu não quero que a Carol perca, tá bom? Então, peço compreensão de meus irmãos. Mas vamos lá, 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 11. Esse é um episódio bastante conhecido de todos nós, meus irmãos, mas que podemos crer que cita aqui uma situação desequilibrada na vida de Davi. Vamos ler a palavra. 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos parar aqui. Veja, irmãos, tudo o que vai acontecer com Davi neste momento podemos resumir no último versículo 27, porque tudo isso é o que estava acontecendo com Davi nesse momento, que está escrito aqui no versículo 27. E passado o luto, porque você sabe que o Urias morre, Davi mata Urias. Então, diz o versículo 27, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu à luz um filho. Você tem a conclusão dessa ação pecaminosa de Davi. Morreu Urias, e Davi disse assim, que vocês conhecem a história, consegui, né? Aí ele toma a mulher do Urias, traz para a sua casa, e a mulher dá luz a essa criança. E Davi ficou tranquilo. Mas veja o que diz a última parte do versículo 27. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos pensar em Davi agora. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Davi está tranquilo, ele está, sabe, assim, uma espécie de paz no pecado. Pronto, resolveu o problema, já morreu o marido, tem agora a mulher agora é minha, o filho já nasceu, pronto, ainda ganhei uma mulher, ainda ganhei um filho. O marido morreu. Mas o que o texto diz? O Senhor
Isso, aos olhos do Senhor, é mal. Vamos pensar agora o que está acontecendo com Davi. O que dominou Davi o tempo todo? A cobiça sexual. Você vê que tudo está girando em torno disso. Davi está no seu palácio, ele sai, aí do lado do seu palácio ele tem a visão de uma mulher, uma outra casa, no seu terraço, tomando um banho, se purificando, e aí ele vê aquela mulher, a escritura diz, a escritura é muito cautelosa com isso, né? Diz, ela é muito formosa, e ele então cobiça aquela mulher, e a partir daquela cobiça, veja o desejo que está dominando aqui. Você percebe aqui o que está acontecendo? O desejo está dominando. Então, esse desejo é que vai levar Davi a fazer tudo isso. Então, ele toma a mulher, manda chamar a mulher, aí o texto não deixa claro se ela foi obrigada ou não, e se o texto não deixar claro, eu não vou tratar disso, mas, enfim, também não estou fazendo uma exposição aqui do texto, mas vamos tomar os princípios apenas. Então, a mulher vem, e ele se deita com a mulher engravida, e a partir daí ele agora precisa resolver isso. E ele vai o quê? Tenta primeiro fazer com que o marido volte para casa, não consegue, e finalmente, vocês conhecem a história, mata o marido, por uma estratégia da guerra, porque Davi sabe tudo sobre guerra, e usa o pobre homem para ainda levar a mensagem para o comandante. Então, meus irmãos, finalmente Urias morre. Então você vê que tudo o que está acontecendo aqui é movido pela cobiça sexual. Davi não está pensando, não está raciocinando, ele não está raciocinando na maldade do seu ato, ele não está pensando na maldade, nem mesmo na maldade do assassinato, desde que ele tenha esta mulher, de que ele resolva o problema dele. Então, a cobiça, o desejo sexual, dominou Davi ao tal ponto que ele não pensou em mais nada. Desequilíbrio. Guardem isso, desequilíbrio. Então, quando isso acontece, irmãos, o homem vai fazer loucuras, maldades, perversidades. Desequilíbrio. Agora, quando o texto encerra dizendo isso não foi bom aos olhos do Senhor, isso pareceu mal aos olhos do Senhor, a palavra mostra qual a fonte do desequilíbrio. Davi não estava pensando os pensamentos de Deus. É isso, irmão. Davi estava pensando pela cobiça, pelo pecado. Davi não estava naquele momento raciocinando conforme Deus. Vocês conhecem o que vai acontecer no capítulo 12, eu não vou ler, mas os irmãos conhecem, que Natan é enviado por Deus, conta aquela história, aquela parábola, e Davi, cheio de justiça, diz, quem é esse homem que fez essa maldade com o pobrezinho? Vocês conhecem essa história? Que destruiu o animalzinho do pobre, tomou o animalzinho do pobre. Aí o profeta diz, és tu. Aí Davi, ai, meu senhor. Davi se arrepende. O que é isso, irmãos? Volta ao que? Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Então você percebe ali que o problema todo de Davi é a questão de que ele não está pensando como Deus. A razão dele não está controlando o desejo. Mas o desejo, a cobiça, passou a controlar a razão. Meus queridos irmãos, quem pôs em nós a sexualidade, o desejo sexual, o impulso sexual, foi Deus. Isso não é errado. Não é errado a pessoa desejar o seu cônjuge, desejar o sexo oposto. Isso não é errado. O que está errado é quando este desejo ele não está mais, vamos dizer assim, nos controles da meditação, da razão, da reflexão. A razão agora já era. Se deixou dominar pelo desejo. E quando isso está acontecendo, o desejo dá falsas... A razão dela estar dominada, melhor dizendo, ela começa a dar falsas justificativas para que se pratique o desejo. Então, é bom, você vai ter prazer. Veja como vai ser bom isso.
né? Quer dizer, a razão, ela se dominou pelo desejo. Mas, quando vem a palavra do profeta, Deus está vendo ali que aquilo está errado, porque Deus é santo, Deus é sábio, Deus é o padrão de tudo que é bom, justo, sensato, racional. E quando ele manda o profeta dele, então o Davi, ele cai em si, aí ele percebe, a razão é iluminada e ele percebe a sua loucura. Ele se arrepende, aí ele escreve o Salmo 51. Vocês conhecem o Salmo 51? Acho que todo mundo aqui sabe que o Salmo 51 é Davi se arrependendo deste pecado terrível e se lamentando diante de Deus, e Deus o perdoa, porque é a graça. Quando você pega Davi, e você pega a mulher adúltera, o que você percebe? Qual é a única solução para nós, meus irmãos? A graça de Deus. Nós olhamos assim para Davi e diz, mas que coisa terrível fez Davi. Mas a Bíblia está colocando um Davi, a Bíblia está colocando um Paulo, que nós estudamos semana passada, que Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. A Bíblia está colocando uma mulher adúltera. A Bíblia está colocando um Pedro que negou 3 vezes Jesus, para dizer assim, que é a graça de Deus. Se for por nós, nós fazemos loucuras, irmãos, e que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, da palavra de Deus. Aquilo que o salmista diz no Salmo 119, que nós lemos no início do culto, eu preciso alarga o meu coração, Senhor, para que eu possa contemplar as belezas da tua lei, a tua glória. Então a graça vem, a palavra dele, então a graça interna, a palavra anunciada, e aí eu percebo o meu pecado, eu percebo que aquilo é horrível, eu percebo que eu tenho ofendido o santo Deus, e eu busco perdão. Eu me arrependo. É o que Davi faz. É o que Jesus diz para a mulher adúltera: não peques mais. É o que Pedro fez. Se arrependeu. Foi perdoado pelo Senhor Jesus. Então, o arrependimento, voltar-se para Cristo, arrepender-se, é isso que vai. É o Evangelho. É isso que vai equilibrar nossas vidas. Tira o Evangelho, você não tem equilíbrio. Você tem desordem. Você tem um religioso também totalmente ali tentando dominar a sexualidade, mas não conseguindo. É isso que você tem. Mas o Evangelho, ele realmente transforma, santifica, faz com que o homem perceba os seus pecados e venha, então, se voltar para Deus e começar a equilibrar a sua vida. Dizer assim, peraí, eu não posso ser dominado pelo meu desejo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que corrigir essas coisas. Agora eu quero colocar o elemento do trabalho. Porque dentro desse processo de equilíbrio, irmãos, está o trabalho. O trabalho. Vamos ler aqui de novo o primeiro versículo e vamos observar que a Escritura nos chama a atenção para o aspecto de que Davi estava ocioso. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Esse tempo em que os reis saem à guerra é um tempo em que a guerra, o próprio tempo mesmo, as estações do ano, a ausência de um tempo ruim, de chuva, outras dificuldades, possibilitava a guerra. Todo mundo sabe, né, que é difícil fazermos as coisas quando o tempo está ruim. Então, isso se refere a esta situação do clima mesmo. Existia um período no ano em que se fazia guerra, em que os reis saíam à guerra, mas o que o texto diz? Enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, era um tempo propício à guerra, e Davi era um guerreiro, Davi era o rei de Israel, mas Davi resolveu não ir para a guerra. Vou ficar em Jerusalém. Vou mandar Joabe, vou mandar os guerreiros de Israel, eles podem dar conta do serviço, eu vou ficar aqui descansando. Eu vou ficar aqui em Jerusalém. E diz o texto que ele estava descansando mesmo, né? No versículo 2 diz, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E aqui o texto faz um contraste, como até certo comentarista coloca, eu penso que ele está certo, faz um contraste com os do povo, Joabe e os do povo
E junto lá, o Urias também, que estava lá, na guerra, na dificuldade. A guerra nunca foi fácil, nunca se teve conforto na guerra. Esses dias mesmo, esses dias não, já tem acho que um bom tempo, essa guerra lá sem propósito lá que está acontecendo na Ucrânia, e um vídeo mostrou soldados ucranianos, e eles estavam num lugar, e, irmãos, ratos passando assim. Porque os ratos são atraídos pela comida dos soldados. E eles invadem todo lugar. Coisa terrível. Então, enquanto os líderes dos povos estão só mandando os soldados para a guerra, e eles estão nos seus luxos e nos seus bons lugares, os soldados estão lá no meio dos ratos. Então, é mais ou menos esse quadro aqui. A palavra de Deus está dizendo assim, enquanto Davi estava no seu palácio, estava lá andando, ia para lá, ia para cá, ocioso, sem fazer nada. Joabe, o povo de Israel estava lá na guerra, enfrentando o inimigo, derramando sangue, muitos morrendo, sempre morrem, na dificuldade da guerra. Enquanto que Davi devia estar lá com eles. E aí, meus irmãos, a Escritura vai dizer que nesse momento ele vê a mulher e ele cobiça a mulher e o desejo o domina. O que eu quero dizer para os irmãos aqui, que esse é o ponto. No momento em que Davi também aqui está mostrando um desequilíbrio. O problema é descansar? Não, não é descansar. O problema é estar andando no palácio? Não, a Bíblia diz, o quarto mandamento, inclusive, é um mandamento de descanso. Deus dizendo assim, vocês precisam parar de trabalhar, não é o quarto mandamento? Deixem de trabalhar para descansar. E vão para o culto porque isso é um descanso para o corpo e para a alma. Deixem de trabalhar porque trabalho em excesso mata. Então a Bíblia não está dizendo que é o desequilíbrio, olha, o desequilíbrio, trabalhar demais é desequilíbrio, né? A Bíblia não está dizendo que é errado descansar. A Bíblia está dizendo que é errado descansar quando você tem que trabalhar. Quando a nossa obrigação é trabalhar. Existe um momento para descansar, existe um momento para trabalhar. Se eu devia estar trabalhando e estou descansando, eu estou desequilibrado, eu estou pecando. E é no momento que eu estou lá, em desequilíbrio, e não estou exercendo um descanso, portanto, para a glória e louvor do Senhor, que entra a tentação sexual. É interessante, e é por isso que o catecismo ele coloca essas coisas associadas, é que, normalmente, quando as pessoas estão tranquilas, sem foco em alguma responsabilidade, quando deveriam estar, quando elas estão ali na sua preguiça, na sua indolência, na sua ociosidade, é que as tentações são maiores, é que vêm as tentações, porque a mente está disponível, porque as circunstâncias, as próprias circunstâncias, de não se estar fazendo nada, de não se estar ali objetivamente tratando de um assunto, abre oportunidade para a pessoa estar andando no seu palácio e ver ali uma mulher tomando banho. Então, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que a ociosidade está dando esse princípio, né? E aqui há um espírito de crítica a Davi. Você percebe isso no texto? Davi, no tempo que ele estava lá na guerra, Davi está lá no palácio. E o próprio Urias, quando é chamado, diz, não posso ficar com minha mulher, eu tenho que ir lá para a guerra. Urias tem consciência, mas Davi estava sem essa consciência. Então, meus irmãos, é esse o princípio. Que quando se está na ociosidade, abre-se a oportunidade também para a tentação sexual. E quando se está na ociosidade, na preguiça, Provérbios fala muito contra a preguiça, se está desequilibrado. Davi não estava pensando os pensamentos de Deus nesse momento. Ele estava relaxado, ele queria descansar, e ele estava ali, não estava com a mente firme em Deus nesse momento, e ele, de repente, ali, cobiçou aquela mulher, e pronto, aí o desejo o dominou. O que o texto vai mostrar, porém? Davi se arrepende. Davi passa tudo para a glória de Deus. O que equilibra, irmãos? E eu vou encerrar aqui. O que equilibra?
O que equilibra a nossa vida é quando nós trabalhamos para a glória de Deus, quando nós descansamos para a glória de Deus e quando nós temos a nossa sexualidade para a glória de Deus, quando nós comemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. E quando é que eu faço para a glória do Senhor? É quando eu medito muito no amor de Deus, na graça de Deus, no Evangelho de Jesus, no que Ele fez por mim. E meu coração é inundado por seu amor. E eu digo assim, eu tenho que fazer tudo para Ele. Nesse momento, Davi não estava pensando assim, meus irmãos. Então, eu quero convidar meus irmãos nesta manhã a se voltar para a cruz de Jesus. O que Deus fez por você em seu Filho, mandando seu Filho morrer por seus pecados, salvando a sua alma e aplicando isso agora. O que Jesus está dizendo para nós? Façam tudo para mim em gratidão. Não é para ser salvo, vocês já estão salvos, mas como expressão de amor, de gratidão a mim, equilibre suas vidas. Estudem a minha palavra e vejam que como vocês devem trabalhar, como vocês devem descansar, como vocês devem fazer ou não fazer sexo, como vocês devem comer, como vocês devem beber, como vocês devem lidar com todas essas partes do nosso ser, meus irmãos. E observem, são compartimentos, são vários afazeres, responsabilidades, poderes, faculdades, mas que estão todas relacionadas em Cristo Jesus, para serem usadas para a honra e glória do Senhor. Amém? A gente vai conversando mais sobre isso, e eu estou só deixando para os irmãos refletirem sobre esses assuntos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Senhor da glória, nós queremos agradecer por podermos nesta manhã, nesta santa manhã do dia do Senhor, meditar, Senhor, nessa maravilha da sua lei, nos seus princípios, no seu evangelho, e pedimos em Cristo Jesus que o Senhor ponha a palavra no nosso coração. E aonde nós estivermos, Senhor, pecando, errando, que o Senhor nos leve ao arrependimento, como o Senhor levou a Davi. Onde estivermos desequilibrando, talvez trabalhando demais, talvez descansando demais, talvez dominados por alguma cobiça, algum desejo, o Senhor sabe. Mas perdoa-nos, Senhor, e nos santifica, nos fortaleça, para que nós possamos crescer no seu amor e no santo equilíbrio para o seu louvor, para a sua honra e glória em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus nos abençoe. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto de hoje à noite, tá? Daniel, capítulo 6. Obrigado.